entrevistado de hoje no estúdio, o deputado federal do PPS de São Paulo, Arnaldo Jardim. O professor Duda Trevisani conversa agora com o nosso convidado. Boa tarde. Boa tarde, deputado. Uma alegria muito grande poder estar aqui novamente, Duda. Muito obrigado a toda a equipe da TV Prevê. Estou sentindo falta do Samuel. Estou sabendo que o danado foi pro jogo, é isso? Lá em Cuiabá, você viu? Olha que coisa, hein? Não pagou o meu salário, viajou de madrugada, entendeu? E foi assistir o jogo do... Sobrecarregou a Nádia, que ficou aqui com tarefas duplas hoje, né? Ó, só que a Nádia está indo muito bem, Samuel. Você não voltar logo, você some, viu? É, exatamente. É isso que eu ia falar. Esse negócio de ficar fugindo, né? Pode ser que a hora que voltar tenha uma surpresa desagradável. Mas espero que ele dê boa sorte. Mas que jogo que ele vai assistir, Duda? Qual que é o jogo, Paulinho, que o Samuel vai assistir? Bósnia e contra... Bósnia? Não é contra a Rússia? Não, né? Não é da Rússia. Não sei, mas é um jogo... Acho que é Irã, se eu não me engano, viu? Dois timinhos. Coitado, ele se inscreveu para conseguir ingresso para todos os jogos. Arrumou só 2 em Cuiabá. Mas ele boa sorte para ele, pro querido. Claro, ele Samuel, deve estar vendo a gente lá. Deve estar vendo a gente lá. Pô, eu tive no seu aniversário aqui em Bauru. Que prestígio que você tem na nossa região, hein? Estou muito feliz, viu, Duda? Foi muito bacana mesmo. Eu reuni, agora no começo de maio, para vocês, amigos, estamos prestigiando aqui na TV Prevê, eu falo para Bauru e para a região, né? Então fiquei muito feliz. Realmente muitas lideranças lá estiveram numa confraternização. Nossa, que acabou também sendo um momento de defesa. Fiquei muito feliz de ver, viu? Sabe que depois disso eu tive uma outra boa notícia também. Me permito festejar com você aqui. Que o vereador, meu caro amigo Moisés Rossi, entrou com uma proposta na Câmara de Bauru e acabou sendo aprovado por unanimidade. E eu sou cidadão bauruense agora. Parabéns, viu? Uma responsabilidade dobrada agora, viu, Duda? Muito bem. Cidadão bauruense, muito obrigado, Moisés, muito obrigado à Câmara Municipal de Bauru por unanimemente ter me dado aquilo que é uma honraria, mas uma responsabilidade que a gente possa corresponder com muito mais trabalho pela nossa querida cidade de Bauru. Muito bom. Eu quero que você saiba que eu tenho esse título também, porque eu nasci na cidade de Pirajuí, no Grande Pirajuí, viu? E também me honrou muito quando eu recebi, porque eu acho que Bauru é uma cidade ímpar no interior do estado, né, Arnaldo? Uma posição geográfica fantástica, né? E realmente nós bauruenses sentimos engrandecidos. Viu? Eu fiquei muito feliz. Isso que você fala de Bauru é uma paixão minha que eu tenho também, viu, Duda? Eu sei que em época de campanha eleitoral tem um monte de gente dizendo assim, eu vou mudar para Bauru, eu sou candidato de Bauru. Eu não sou morador aqui em Bauru, mas tenho essa relação, você sabe, há muito tempo aqui. Hoje, por exemplo, eu saí cedinho, inclusive com o nosso secretário Arnaldo Ribeiro, secretário da Indústria aqui, que é o nosso companheiro com o Moisés, fui visitar Estalo. Estou querendo isso como até um exemplo. O Estalo, o que é? Um professor maravilhoso da Unesp, professor Jair Manfrinato, conhecido por muitos, um ideólogo, uma pessoa pensador, sonhador, constituiu ali uma empresa. A Estalo faz, sabe o que, gente? Aquelas lousas. Hoje faz uma linha muito grande de gaveteiros, móveis para Leroy Merlin, que é uma grande multinacional, que faz lá e depois vende com a sua grife, e é isso mesmo. Carteiras também. Faz carteiras, agora um pouco menos. E boas. Carteiras boas. Tem uma coisa maravilhosa, ele tem hoje lá 110 funcionários e mais de 30 são reeducandos. São pessoas que saem de manhã do Instituto Prisional, do Presídio, vão lá, passam o dia, e sabe há quanto tempo o Jair tem lá na Estalo esse programa? Eu aprendi lá agora. Muitos anos. Há 11 anos. Muitos anos. Então são essas coisas assim que você vibra, né? E tem lá um jovem que é o filho dele, que já é inovador, vendo novos equipamentos, contratar o Senai para desenvolver um novo produto. Eu estou citando isso e vai falar, poxa, o que é? Você foi contratado para fazer propaganda do Estado? Não é, logicamente. Ficou eu estou citando isso impressionado. como um exemplo, mas como um exemplo, né? Quantas coisas como essa existem na cidade de Bauru e adjacente. Depois eu passei no escritório da Itabom.
Itabuna é lá do Pedro Poli também, patrocinou até o esporte aqui há muito tempo. E o Pedro Poli tem lá uma unidade na nossa Bica de Pedra, que é o nome de Itapuí, né? Itapuí. Que em indígena significa Bica de Pedra. Começou lá, depois tem Arealva. Arealva, onde eu recebi o título de cidadão há 2 meses, lá com o nosso querido prefeito Paulo, tem outra unidade. Então, é tão gostoso, sabe, Duda, tendo esse privilégio da sua amizade, conviver com a cidade, né? Então não é passar pela cidade, mas eu acho que as coisas foram criando oportunidades, eu convivo com a cidade. Como aqui você tem a retransmissora lá de Lençóis, cidade que nós participamos tão presentemente, né? Aliás, posso contar um caso bacana de Lençóis, bem recente, tá certo? Tem um trabalho também maravilhoso que é feito em Lençóis por uma entidade que faz um trabalho com a juventude voltado ao basquete. Sabia disso? Não? Não. Então tem hoje 2 jovens que saíram de Lençóis e estão disputando o Campeonato Nacional de Basquete. Tá certo? E tem esse trabalho muito bacana que é feito lá. E eu fui lá com a prefeita Bel, fui lá com a Marise, fui lá com os vereadores, nossos amigos, Dodô, o Manezinho, o Jonas Dabi, tá certo? Vários amigos, o Tizianelli esteve lá comigo. E essa entidade nós conseguimos captar, Duda, 1.200.000 dentro do programa de incentivo ao esporte. Então, com isso, nós vamos construir um ginásio de esporte voltado ao treino do basquete, ampliando, assim, tudo aquilo que nós temos ali de uma boa iniciativa social na cidade de Lençóis. Além disso, nós somos aqui ouvidos muito em Bariri, nossa querida Bariri, onde recentemente eu estive lá. Tem uma creche lá em Bariri, Madre Leonina, e nós estivemos lá, também conseguimos um recurso para a creche. Foi uma visita muito bacana numa área social que temos, além de Bariri ter participado muito conosco num movimento recente que nós fizemos. Depois disso eu não vi aqui no programa. Foi quando lá em Jaú nós reunimos toda a região canavieira para fazer um grande alerta, protesto sobre a situação da cana, né? Então nós fizemos uma mobilização muito grande, conseguimos avançar na regulamentação da isenção de PIS/COFINS para cana e está prestes a marcarmos o outro gol, e essa mobilização ajudou muito, que é o aumento da mistura do etanol na gasolina. Então, fatos recentes aí que eu estou aproveitando esse começo de programa aqui, você está me dando liberdade, estou falando, para contar esses casos que nós tivemos envolvidos aí. Bom, no âmbito federal, o PPS está fechado com o Eduardo. Agora nós estamos entrando na reta final, né? Agora nesses próximos 10 dias é o prazo máximo para que as convenções partidárias ocorram. A nossa será no dia 28, sábado que vem, lá em Brasília. E o PPS vai reafirmar a sua postura de participar, apoiar a candidatura de Eduardo Campos e Marina Silva para presidente e vice. Estamos muito animados, Duda. A situação nacional, eu acho que ela subido, se alterou, né, nas pesquisas, bastante. Lentamente, mas está subindo. Né? O Eduardo Campos está subindo, mas a minha animação nem vem disso. Depois disso eu quero também falar, mas vem de uma seguinte situação. Há 6 meses atrás, inclusive uma vez nós debatemos aqui, você me perguntou, falou, Arnaldo, você acha que vai ter segundo turno? Porque o governo alardeou muito que não teria segundo turno, que a Dilma estava reeleita no primeiro turno, e a situação se alterou. Hoje há uma certeza de que nós teremos segundo turno e há uma certeza de que há uma boa chance de mudar a situação nacional. E aí nós estaremos juntos, Aécio e Eduardo Campos. Eu sou entusiasta do Eduardo Campos, acho que ele tem competitividade, mas acima de tudo, por toda a situação econômica que nós estamos vivendo, Duda, a minha convicção é que nós precisamos ter primeiro a mudança e depois decidir quem fará essa mudança. O Aécio ou o Eduardo Campos. Eu vou trabalhar pelo Eduardo Campos, mas vou trabalhar acima de tudo para que a oposição esteja unida nesse processo. Nós entrevistamos aqui o presidente do seu partido, Roberto Freire, e ele, fora do ar, ele não tem dúvida nenhuma que tem segundo turno e que a eleição realmente está indefinida, na opinião do Roberto Freire. Tem uma questão que a população nossa ainda vive, né? Que é uma situação de que as coisas estão indo. Eu acho bom, eu sou otimista com a situação do Brasil, do país todo, mas nós não podemos ignorar, e aí tomo licença de fazer essa reflexão,
de que hoje nós estamos com duas bombas de efeito retardado na economia. Primeiro, nós temos a questão da energia. Nós só não temos escassez de energia, falta de energia no Brasil, porque nós estamos crescendo pouco. Se nós crescêssemos um pouco mais, nós já teríamos um problema. Mas o problema da energia é outro hoje, imediato, é o custo. O desarranjo que fez o governo, a falta de planejamento, muito caro, fez com que hoje boa parte da energia nossa esteja sendo gerada por termoelétrico. Nós estamos queimando óleo, é altamente poluente, muito caro para fazer isso. Então nós vamos ter um preço represado que vai custar muito. Segundo, o preço do combustível, né? Também é um preço que está sendo represado, isso está comprometendo a Petrobras, isso está causando um dano enorme ao etanol, está matando o programa do etanol. Uma pessoa pode dizer, telespectador, pô, Arnaldo, mas você está achando que deve aumentar os preços? Não, estou dizendo que os preços estão defasados. E tudo na economia que você vai segurando, ela depois explode e o impacto e o dano é muito maior do que você ir devagarzinho fazendo ajustes. Ah, Arnaldo, então vai aumentar? Vai aumentar do jeito que está. Pode ser diferente? Pode. O governo, por exemplo, pode fazer a famosa reforma tributária. Daqui a pouco vai aparecer a Dilma falando que deve fazer uma reforma tributária. Passaram 4 anos, nenhuma iniciativa nisso. 12, aumentou, né? A carga tributária. Somando o período do Lula, claro, 12 anos. Tá certo? Então, nós precisamos de fazer ajuste na economia e eu acho que isso vai repercutir. Esse debate que o governo está tentando evitar, Duda, tem que acontecer e será inevitável de ocorrer nas eleições. E aí todo mundo vai ver que o buraco está mais embaixo e que a necessidade de mudar é mais urgente. O que é esse manual do candidato que vocês fizeram, o PPS? Há umas indicações que são cuidados do ponto de vista jurídico para que as pessoas não cometam erros na sua campanha, mas também nós temos algumas coisas no PPS, né? Há muito tempo atrás, eu fui autor de uma proposta que nós fizemos em São Paulo, depois nós mudamos no regimento do PPS. Todo mundo que se propõe a ser candidato, eu vou, a convenção nacional, falei que é dia 28, a estadual nossa vai ser dia 29, domingo, tá certo? No outro. E lá, quando eu aceitar ser candidato pelo PPS, e vale para todos os candidatos, eu tenho que assinar uma carta, Duda. E a carta diz o seguinte: se eu tiver qualquer tipo de problemas na justiça, denúncias fundamentadas, tudo mais tal, o PPS fica autorizado, o próprio partido, de abrir mão do meu sigilo fiscal, bancário, telefônico. É um conceito isso, dizendo o seguinte: nenhuma pessoa que se comporte de uma forma errada, ele pode comprometer o partido. Então o partido tem esse poder de abrir mão do sigilo fiscal e bancário se alguma irregularidade for denunciada. Vê essa pergunta do doutor Natanael. Ele fala: deputado, a última vez que o senhor veio no Enfoque Regional, o senhor citou que não estava preocupado com o Procurador-Geral da República, tinha recebido as denúncias contra parlamentares e pedido a investigação no Supremo Tribunal Federal. Eu me refiro no caso de metrô de São Paulo. No entanto, através do ministro Marco Aurélio, as denúncias foram recebidas pelo Supremo Tribunal contra alguns promotores, e o senhor também. Qual a explicação? Doutor Natanael, primeiro, obrigado por essa pergunta. E segundo, dar uma notícia ao senhor e a todos aqui, tá certo? Eu falei que não estava preocupado porque eu disse o seguinte: eu quero que se resolva rapidamente. E eu estou feliz com tudo que aconteceu, porque, no meu caso, o procurador se manifestou e disse o seguinte: Arnaldo Jardim, nenhum fundamento, nenhum conteúdo nas denúncias, e eu proponho que que nenhuma medida seja adotada, nem mesmo a apuração se faz necessário. Foi enviado ao Marco Aurélio de Mello, ao Supremo, e designado relator o ministro Marco Aurélio de Mello, e saiu o parecer dele há 2 semanas. E ele reafirmou: Arnaldo Jardim, nenhuma justificativa para nenhum procedimento, não se faz necessário nenhum tipo de investigação e, no caso, inclusive determinou que qualquer menção ao meu nome, ao do senador Aloysio Nunes Ferreira, ao secretário Edson Aparecido, fosse inclusive retirado dos autos, por ter sido a denúncia como foi feita. Então, Natanael,
obrigado pela pergunta, obrigado pela confiança que eu tive de tantos aqui e o parecer do Procurador-Geral da República, reafirmado pelo ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello, é pelo total arquivamento e falta de fundamento com relação às denúncias. Você vai dizer, puxa, mas ele não está falando tudo, então deixa eu falar outra parte aí. Não sobre mim, não há nenhuma novidade além dessa, eu contei integralmente. O Marco Aurélio Mello mandou com relação a 2 parlamentares, que é o deputado Rodrigo Garcia, que é do DEM, e o deputado José Aníbal, que prosseguissem averiguações. Então não há nenhum processo com relação ao José Aníbal, mas prosseguiu averiguações. Os 2 deputados, e aí eu sei, eles foram depois disso ao ministro e pediram que as pessoas fossem ouvidas o mais rapidamente possível, o que deve acontecer provavelmente semana que vem. Então, reafirmando, Natanael, e agradecendo a todos. Com relação a mim, parecer do procurador, total arquivamento. Parecer do ministro do Supremo, acatar o que o procurador diz e mandar retirar qualquer menção ao meu nome nos autos em que houve essa denúncia anônima feita com relação ao metrô. Tem uma outra pergunta aqui, o Luiz Carlos da Bela Vista. Boa tarde para o professor e para o deputado. Quando vejo a atuação do deputado no Congresso Nacional, ainda acredito que o Brasil tem jeito politicamente. Gostaria que o senhor comentasse o projeto de uma deputada do PT, que uma deputada do PT colocou no Senado e foi votada e aprovado, que se chama Bolsa Prostituição. Ô Luiz Carlos, primeiro agradeço a sua menção a mim, tá certo? Esse projeto, eu não vou chamar de Bolsa Prostituição, tá certo? É um projeto de uma parlamentar do PT que diz o seguinte, tem muitas mulheres, jovens, mais idosas, mulheres que se dedicam à prostituição. E ela propõe que o Estado reconheça isso e tenha um programa de auxílio a essas pessoas. Tá certo? Eu vou lhe dizer francamente, eu não concordo com isso, não votarei a favor disso. Tá certo? Então, essa é a minha posição. Mas eu queria ir um pouco além, porque aqui as pessoas participam sempre querendo entender melhor, e eu gosto demais de vir aqui por causa disso. Eu estou achando, Luiz Carlos, que o buraco é mais embaixo ainda. Né? Hoje eu fui na Itabom e o proprietário da Itabom disse que eu estou com muita dificuldade de mão de obra. Lá em Itapuí eu estou com muita dificuldade de mão de obra em Arealva, tá certo? E isso sistematicamente tem sido uma reclamação. Eu estou temendo que nós estejamos organizando de uma forma o país e que nós estamos ampliando alguns reconhecimentos, bolsa aqui, bolsa lá, e nós estamos com isso não organizando para a produção, para o crescimento da forma como nós deveríamos. Deixa eu entrar na polêmica do Bolsa Família, tá certo? Vai ser daquela forma, nós já assistimos isso antes. O Lula entrou numa propaganda na televisão em dezembro e disse o seguinte, mais uma vez eles virão aí e agora vem ameaçando retirar o Bolsa Família. Eu acho isso política da pior qualidade. É tentando acenar esse fantasma, sabendo que tem 20 e tantos milhões de brasileiros que recebem Bolsa Família, para poder, ao invés de debater os problemas do país, o PT fará o seguinte, ele vai entrar no debate dizendo o seguinte, o Aécio Neves, o Eduardo Campos vão retirar o Bolsa Família e com isso tentar ter esse voto de apoio. Não é uma boa política. O Aécio Neves, inclusive, apresentou um projeto tornando o programa Bolsa Família permanente. E o Eduardo Campos é do Nordeste, conhece a realidade, onde o Bolsa Família tem melhor implantação e tem programas sociais. Mas não retira a minha opinião que eu vou falar. O Bolsa Família, no meu entender, e bolsas outras, tem que ser coisas emergenciais para combater a miséria que infelizmente existe, a situação de dificuldade de sobrevivência que existe. Mas nós estamos instituindo programas que estão se tornando permanentes e que estão gerando uma postura diante da vida que não é a postura da porta de saída, da evolução, mas aprofundar a dependência. É isso que nós estamos acontecendo. O país, o estado do país que tem indicadores mais complicados de miséria e de desigualdade é o estado do Piauí. Qualquer censo mostra isso.
E nós temos regiões do Piauí, que são regiões em que há o maior número de beneficiários do Bolsa Família, que está aumentando a natalidade. O que é a natalidade? Natalidade é o percentual de filhos que tem a família. Nós vivemos no Brasil um momento que isso foi recuando, porque nós tínhamos um índice de natalidade muito alta, e isso significava uma coisa de aprofundar a miséria. E nós sabemos que as pessoas mais bem informadas e de mais dinheiro acabam tendo um número menor de filhos. As pessoas de menor informação, porque têm menos acesso aos recursos, inclusive contraceptivos, informação, acabam tendo maior. Então, isso tem um efeito, tá certo, de ir aprofundando a miséria e a desigualdade no nosso país. O que está acontecendo em regiões do Piauí, Bolsa Família há muito tempo lá na região, aumenta de novo o nível de natalidade. Então, nós temos isso como uma situação muito grave. Nós precisamos rever esses programas para que eles induzam as pessoas a evoluir. Então, eu sou a favor de programas sociais que reconheçam uma triste realidade que nós temos no Nordeste, de meninos que com 14, 15 anos começam a se prostituir. Mas significa programas sociais de apoio, de incentivo. Você dar uma bolsa simplesmente pode ser, ao contrário, até deseducativo. Ao invés das pessoas saírem dessa situação, você aprofundar relações de dependência com relação a isso. Esse é o debate que o país precisa fazer. Essa é a discussão que nós precisamos fazer. É sobre economia e sobre programas sociais que permitam ter o sentido de diminuir o problema, de superar o problema, e não de estabelecer relações de dependência. Tem gente que você vai hoje, vê oportunidade de trabalho, e a pessoa fala assim, mas eu quero, mas não me registra não, porque eu quero manter a minha outra situação de benefício, e é melhor eu não ser registrado. Isso desorganiza o país. Você não consegue... Ou não aceita nem emprego para não perder o Bolsa Família, né? Casos horríveis, assim. É o lado negativo de um projeto social muito importante e que não pode acabar. Tem que realmente ser regulamentado, estudado, né? E ter esse sentido de superação. Claro, exatamente. Emergência. Premiar a saída, né? Claro. Não estimular a permanência. É a grande verdade. PPS em Bauru e região. Claro que você é um deputado presente. Eu tenho dito, tem 3, 4 deputados que não moram em Bauru, entre eles você, Milton Monte, tem um do PT aí também, que o Pedro Valentim é assessor, o Zico Prado, que realmente trazem vantagens e benfeitorias. Mas, então eu entendo perfeitamente, a região está fechada com Arnaldo Jardim para deputado federal, até porque tem, em todos esses anos, se caracterizado como um deputado que vem na região mesmo. E para estadual? Vocês vão ter alguém por aqui? Para estadual, nós temos, inclusive, visitou aqui você, o nosso Alexandre Zakir, que é um candidato com presença aqui na região. Nós temos Ele é bauruense, o Zakir. Ele é bauruense. Nasceu aqui, foi aluno nosso, foi meu aluno. Isso mesmo, isso mesmo. Uma muito boa pessoa, preparada, delegado de polícia. Nós temos uma outra pessoa também maravilhosa, que é o Fernando Henrique Cury. Ele é irmão do prefeito de Botucatu. Ele está fazendo um trabalho também muito importante na região, com uma situação de uma viabilidade. Mas não é PSDB ele? Não, PPS. Candidato nosso do PPS, o Fernando Cury, crescendo muito na região também. Então nós temos essa candidatura e temos, por exemplo, o Davi Zaia, que tem votos aqui também, teve uma participação. Agora, recentemente, com a nossa participação, nós conseguimos levar lá o poupa-tempo para Jaú, que diminuiu aqui o poupa-tempo de Bauru, a pressão, o volume que tinha. Então foi bom porque aqui aliviou a carga e lá atendeu a região de Bauru, o Davi participou disso também. Então nós faremos esse trabalho. E tem o trabalho também com parlamentares de outros partidos, né? Então isso acontece naturalmente nas cidades, nós temos trabalhado bastante juntos. A nível estadual, o PPS faz a convenção agora no dia 29, Geraldo Alckmin. E nós vamos manter o apoio ao Geraldo Alckmin. É o nosso candidato a governador. Qual que é o corte do PPS para deputado federal e estadual? Olha, para deputado federal e deputado estadual, Duda, nós vamos nos coligar na mesma chapa. Então será o mesmo corte da chapa do PSDB. Tá certo? Nas últimas eleições, o corte da chapa de federal, corte, minha gente, linguagem nossa aqui, só para quem... É o voto mínimo. Então você tem todos que se candidatam. Então na última eleição, 2 candidatos que estavam nessa coligação fizeram acima de 112 mil votos, tá certo? Foram eleitos.
Então, por exemplo, eu fiz 140, o Dimas Ramalho fez 139, estou mencionando os do PPS. Roberto Freire fez 123, passamos, fomos eleitos, tá certo? A tendência é que esse corte aumente um pouco mais, sabe, Duda? Vai para 130. E dos deputados estaduais, o corte foi em torno de 63, 64 mil votos, tá certo? Isso também deve crescer um pouco mais agora pela disputa crescente que tem nas eleições. Vamos dar atenção para o telespectador aqui, que tem um montão de perguntas lá. O Pedro Valentim fala o seguinte: a título de informação, na última pesquisa Datafolha revelou que o Eduardo Campos caiu de 11 para 7 e que 36% dos brasileiros votariam em quem o ex-presidente Lula apoiar e os outros 24% não descartam votar em quem o ex-presidente apoiar. Esta pesquisa saiu na semana passada no jornal Folha de São Paulo. É verdade, é o nosso querido Pedro Valentim, assessor do PT, militante, cumprindo a sua obrigação aí de defender o seu partido. Valeu, Pedro, faz parte, quer dizer, são leituras. A leitura que eu faço do Datafolha é que ela deixa claro pela primeira vez que haverá segundo turno, deixa claro que a aprovação ao presidente Dilma está diminuindo, mas são formas de ver a mesma questão, faz parte do jogo, vamos travar um debate sempre desse jeito, em bom nível, defender ideias, tá certo? Boa sorte na sua campanha, vamos tentar fazer a nossa também. O candidato do Pedro para estadual é o Zico Prado. O Zico Prado, José Zico Prado. Fui deputado junto com o Zico Prado. Cinco legislatura. Muito atuante. Muito simples, uma pessoa extremamente amável. O Zico tem uma grande presença na Zona Leste, atua muito no setor de transportes. Eu fui da Comissão de Transportes com ele. Uma boa pessoa, uma pessoa muito íntegra, muito bom. Olha, tem outra pergunta aqui. Deputado, independentemente de quem vai vencer as eleições para presidente, o senhor acredita que a reforma política de fato possa acontecer? Outras importantes estruturais precisam ser feitas, mas a política é a principal delas, para que as outras também possam ocorrer. Senão vai continuar essa balbúrdia política partidária que confunde a todos, e esta mistureba política contribui ainda mais para o desgaste da classe política como um todo. Como que o senhor avalia isso? Quem fez a pergunta, Duda? Deixa eu olhar aqui. Abraços. Olha, enquanto o Duda vê quem fez, eu quero cumprimentá-lo. Você, homem ou mulher, você que tenha feito essa pergunta muito importante. Branco Braga. Branco Braga. Parabéns, Branco, por sua pergunta. Eu concordo integralmente com você. Acho que a reforma política é mãe hoje das reformas, até porque várias reformas que nós teremos que fazer, Branco, ferirão interesses. E sempre há o risco de que você tenha mobilizado os prejudicados, uma minoria, e os beneficiados, a maioria, muitas vezes não consegue se mobilizar. Então, ter uma reforma política é dar garantias de que esse debate de conteúdo ocorra e assim você possa avançar. Eu defendo, tá certo, que você tenha hoje uma restrição para ter uma concentração em partidos. Isso vai afetar até o meu próprio partido. Mas eu acho que partidos, para ter uma expressão no parlamento, para ter direito à cadeia de rádio e televisão, precisa ter um mínimo de representatividade. Tá certo? Estou falando isso porque pode cortar a carne do PPS, mas acho necessário. Esse excesso que nós temos. Nós temos hoje 32 partidos. Em lugar nenhum do mundo 18 tem isso, né, Arnaldo? Em lugar nenhum do mundo tem? Não tem. Tem algum lugar que eu saiba, não. Não tem. Então, sou a favor disso. 2, sou a favor do voto distrital misto. Vou falar uma outra questão polêmica, que eu sei que a maioria não é simpática, mas eu quero argumentar porque sou a favor do financiamento público de campanha. Sou a favor da fidelidade partidária e acho que nós devemos não ter coligação para deputado. Eu acabei de fazer lá que pelas regras nós vamos ter que fazer nós vamos participar, mas eu quero que essas regras sejam alteradas, para você poder ter exatamente partidos que tenham ideias e ao invés de você fazer campanha de pessoas individuais, você possa fazer de um conjunto de ideias. Parabéns, Branco, você tem razão. Oportunidade política tem que ser no começo, Branco. Tem que ser no começo. No começo de um novo governo, tem que ser no começo de uma nova legislatura. Se você faz mais para adiante, aí fica assim, você está mudando isso para beneficiar tal candidato, você está mudando isso por causa de outro interesse. Então tem que ser logo no começo para fazer uma coisa que não pareça oportunismo de levar vantagem um lado ou outro
acho que é a prioridade do ponto de vista de um novo momento do Congresso Nacional e da nova presidência da República. O Daniel Cavalcante, ele manda um abraço para mim e para você. Aí ele fala: sou cadeirante e me inscrevi no SUS para receber uma cadeira de rodas doada pelo SUS. Só que o meu nome foi indicado para que eu recebesse essa cadeira na cidade de Jaú. Eu teria que me deslocar 2 dias para Jaú. Um dia para fazer as medidas na cadeira e outra para recebê-lo. Sendo que aqui em Bauru essas cadeiras serão entregues pela Sorri e pelo Hospital Estadual. Eu trabalho e não poderei me deslocar até Jaú para receber a cadeira. O que deverei fazer? Desistir da cadeira? Parece até brincadeira, né, Daniel? Primeiro, Daniel, quero lhe cumprimentar. Uma das pessoas que é fã sua é o Arnaldo Ribeiro, que é o nosso presidente do PPS, secretário. Várias vezes o Arnaldo me fala da sua participação. Eu sei que você tem tido uma preocupação com relação à plena vigência da LOAS. Quero lhe dizer que nós estamos prestes a votar também a PEC 170 lá no Congresso Nacional. Nós vamos trabalhar para que isso ocorra. Então eu quero te cumprimentar por aquilo que é mais do que uma indagação pessoal da cadeira de rodas. Você tem tido essa postura militante, você participa, eu sei, sempre aqui do programa do Enfoque com Duda. Então, tomara todos fossem iguais a você. Ontem foi aniversário do Chico Buarque, da Holanda, né? 70 anos, se todos fossem iguais a você, tá certo? Então eu queria te cumprimentar por isso, tá certo? Acho que não tem lógica. Se de alguma forma eu puder auxiliar nessa questão, por favor, através do Arnaldo Ribeiro, através nosso, ou mandando aqui para o Duda, vamos tentar auxiliá-lo, mas te cumprimentar por não ser uma questão, repito, pessoal. Você ter essa postura que você tem, Daniel. O professor Sinuê manda um abraço para você. O Sinuê é filiado no PPS. Né? Posso mandar uma bronca para o Sinuê aqui? Sinuê, estou sentindo sua falta, viu? Não tenho te visto, estou com muita saudade de você. Professor Sinuê, comentarista esportivo, né? Muito respeitado. Palmeirense, doentio. Professor querido. Palestrino, não é nem palmeirense, esse é palestrino, tá certo? Vai querido gostar. Sinuê, muito obrigado, querido. Grande abraço. Ele mostra a preocupação dele com a saúde em Bauru, com a faculdade de medicina em Bauru. São lutas que os bauruenses, no modo geral, e quer que você se empenhe para isso aí. Pois não, estamos juntos, se não é nisso, em outras coisas. Desculpa, até eu já fiz essa parte mais afetiva aqui, mas esse conteúdo da sua participação, estamos juntos nisso, estamos empenhados nessa questão tão importante. Bauru tem esse sentido estratégico. O professor Duda começou o programa falando da localização geográfica. Isso dá um sentido de integração de modais de transportes, ferrovia, hidrovia, extraordinário. Mas Bauru, realmente a vocação é um polo de serviço, né, Duda? Hoje pode-se dizer isso, né? Toda a questão do polo de ensino, serviço e comércio é Bauru. E o polo de saúde, né? É verdade. Então, eu acho que é por aí. Então, a Faculdade de Medicina complementa. E não tem ninguém com 400 mil também. habitantes no estado de São Paulo que não tenha medicina. É isso mesmo. Todo mundo vê. Eu estive em Araraquara acompanhando o vestibular da Uniara semana passada, vários alunos nossos estavam lá, e 200 mil habitantes de Araraquara tem medicina. Marília, 200 e pouquinho, tem 2 medicinas, Rio Preto tem 3, Ribeirão tem 4. É um absurdo. Nosso país precisa. É claro. E precisando de médico, né, Arnaldo? E precisando de médico. De acordo, Sinuê, estamos juntos. O que você gostaria de falar mais para o telespectador da nossa região? Primeiro agradecer, aqui é sempre tão gostoso, né? Eu só queria fazer um pedido. Uma coisa que eu vou muito zelar para que eu assim me comporte, e que acho para todos, né, Duda? Nós queríamos muito, e eu desejaria, vou trabalhar para que esse momento de debate seja um momento que não seja de ataques pessoais, que não seja um momento de discutir, tá certo? Características das pessoas. Nós temos uma grande necessidade de ajuste econômico do país. Nós temos uma necessidade das reformas, como foi mencionado a política e outras de base. No estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem alguma qualidade de vida diferenciada em relação ao país. Os nossos próprios indicadores de segurança são muito mais confortáveis do que o restante do país, mas temos ainda um serviço por fazer. Discutir isso. Como é que a locomotiva do Brasil
que já foi o polo de industrialização, depois foi o polo de serviço, como é que nós podemos entrar nessa era do conhecimento? Então, vamos debater projetos, vamos debater ideias para o Estado e para o país. E vamos deixar os ataques pessoais no outro plano, vamos fazer desse momento das eleições um momento de qualidade para que possamos escolher caminhos, pessoas então preparadas com ideias para o nosso futuro. Arnaldo, é um prazer receber você aqui, viu? Tá? Obrigado, Duda. E boa sorte. Obrigado a todos. E boa sorte na campanha. Obrigado mesmo. Tá? Bom, eu quero chamar a atenção sobre uma coisa que já tem boato por baixo do pano aí. E sempre em política, quando entra com ação contra prefeito, pedindo comissão de investigação perto de campanha, a gente fica desconfiado. Eu, na minha idade, já cansei de ver isso já. E o boato que está a boca pequena aí, que já tem candidato tentando extorquir o Rodrigo Agostinho. E a frase corrente, viu, Rodrigo, é que você é molão, você é banana. Quer dizer, apertou, você é mia, você afina. E já me falaram até em valores, entendeu? Eu estou alertando, inclusive, o promotor, o Fernando Helene, que eu sou um amigo de coração dele, de que tem aí já dois ou três candidatos tentando tomar dinheiro seu. Me falaram até em 1 milhão, coisa do tipo. Não ceda, quer dizer, eu acho que Bauru já vai ter problema de dinheiro e eu vou falar a verdade. A hora que eu tiver mais detalhes, eu vou falar aqui na TV Prevê. E se eu ouvir dizer que você cedeu, eu vou colocar aqui na TV Prevê falando que você cedeu. Quer dizer, eu acho que é uma pouca vergonha, né? Onde eu não sei se o candidato é vereador, se não é vereador, mas eu sei que existe uma pressão muito grande para que você faça a caixa de campanha para 2 ou 3 candidatos aí. Tem um federal, tem um estadual, então eu espero que realmente Bauru fique fora dessa corrupção nacional aí, que é uma pouca vergonha, né? Cada partido procura proteger os seus corruptos, né? E a TV Prevê que não tem compromisso com ninguém de partido, tem compromisso com pessoas, com político honesto, com político decente, nós vamos botar a boca no trombone. Se isso for verdade, eu vou botar a boca no trombone. Bom, ontem eu estava decepcionado com o Brasil, né? Vi a Holanda jogar, mas já não jogou nada ontem, a Espanha já, né? A Inglaterra já foi, então, sei lá, já voltou até um pouquinho de esperança já no Brasil ser campeão, entendeu? Aqueles partidos aqueles países que fizeram um partidaço na primeira rodada já não estão fazendo na segunda. Tomara a Deus, tomara a Deus. Eu gostaria muito de ver o Brasil campeão, porque é a alma do brasileiro, a faceta mais importante é o futebol, é uma paixão coletiva, o mundo enxerga que não precisava ser tanto assim, mas a realidade é essa. E está na hora de ver o nosso povo mais contente. Você acha que o Brasil vai ser campeão ou não? Eu acho que tem muita chance. Tem sim. Acho que tem que fazer alguns ajustes agora. A Holanda já não jogou né? nada ontem, a Holanda, né? Entendeu? Mas eu acho que tem muita chance. Vamos torcer. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Estamos de olho, viu? Estamos de olho.